Aí, boa noite, estamos no ar. Tá sem som. E a Simone? Tem que clicar no microfonezinho aí, amor. Boa noite, pessoal. Estamos no ar aí com Pescador de Histórias. Vamos ajeitar o som da Simone. E enquanto isso, vamos falando, né? Hoje nós temos uma convidada especial, doutora Janaína. Eu falo que é a melhor nutricionista de Alphaville. Falo isso com ela já há muito tempo, né, doutora? E a gente vai fazer hoje uma conexão entre nutrição e prosperidade. Tem ligação. Vale a pena contar essa história. Aí estamos aqui. A Neide, Portugal, e a Simone Caran. Você está ouvindo, Simone? Só está sem som. Ih, caiu. Não, agora caiu. Vai ter que entrar de novo. Vamos seguindo aqui. Agora caiu. Doutora, dá uma explicaçãozinha, né? Conta um pouquinho da sua história, como você chegou, né, na nutrição, né? A partir de onde saiu esse desejo de seguir essa carreira, né? E qual a sua atuação, né? Porque a nutrição, a gente sabe que ela tem vários setores, né? Você consegue atuar em vários setores. E você parece que tem especialidade, né? Então, vou deixar que você conte um pouco da sua história. Tá certo. Primeiro, obrigada, né? É um prazer estar aqui com esses pescadores maravilhosos. É uma honra estar compartilhando essa live com vocês, né? Pessoas tão incríveis, né? Que fizeram e fazem a diferença na minha vida, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas também. Que vocês continuem brilhando essa luz aí por muito tempo aí, né? Iluminando e pescando muitas vidas aí, sendo farol para muitas pessoas. E a nutrição, ela veio, antes tinha formação em curso técnico, eu fazia um curso técnico de estética facial e corporal na SENAC. E é interessante que minha mãe sempre falou, né, para eu ser nutricionista, eu falava, imagina, não quero ficar na cozinha o dia inteiro, apesar de amar cozinhar, mas eu falei, não trabalhar com isso, não. E aí um dia eu tive uma aula sobre chás com uma nutricionista nesse curso de estética e foi amor à primeira vista, assim, me encantei, já conversei com ela, perguntei qual faculdade que ela indicava e saí dali já tendo a certeza que eu ia fazer nutrição. Prestei vestibular, passei, fiz em São Paulo, na São Camilo, uma faculdade muito boa na área da saúde. E aí eu me formei em 2008, né? E trabalhei com escolas, trabalhei em consultório. Eu sempre gostei muito da área infantil, muito de educação nutricional também, sempre foi meu forte, né? E aí eu fiz especialização, fiz pós-graduação em nutrição pediátrica e agora estou fazendo minha segunda pós em materno infantil, né? Para atender um público também que tem autismo, né? Algumas necessidades específicas que tem, às vezes, uma certa seletividade alimentar, né? Mas também tem um foco em emagrecimento, tanto de criança quanto de adulto, né? Então eu gosto muito dessa área de emagrecimento para trabalhar com as desde criança, adolescente, gosto bastante, e adulto também atendo e graças a Deus aí tenho caminhado e tido bons resultados aí com essa galera também. Legal. Só ver aqui, Simone, seu som já voltou? Simone? Tá lento, parece que tá travando lá para ela, Marco. Eu vou pedir. Parece que não é só o som, não, a imagem tá travando também para ela. Eu vou pedir para ela mudar de ambiente aqui. Eu acho que sim. Voltou, amor. Entrou? Simone? Som? Eu tô aqui. Acho que você vai ter que mudar de lugar, seu sinal deve estar ruim aí. Ela falou, Marco, tem som. Simone? Oi. Não falou. Não tem som. Tô falando com ela. A internet, olha lá. A internet. Voltou. Vou trocar de lugar. Tá falando. Muda de lugar. Olha, a gente treina, a gente testa, a gente faz. Ontem nós saímos, ficando na internet aqui, testando isso até depois das 10 horas, quase 11. E estava tudo certo. Vai dar certo. É só mudar de lugar, vai resolver. Vamos seguindo, né? A nutrição, doutora, ela é muito importante
principalmente o que você está fazendo, cuidando das crianças, né? Porque aprendendo a se alimentar bem desde pequeno, a gente vai ter um adulto sem dificuldade, né? Hoje a gente tem aí, a gente vê no nosso meio, no nosso convívio, pessoas com dificuldade de mudar o hábito alimentar, né? Não era para ser uma coisa tão difícil, mas porque é um hábito, às vezes, de uma vida inteira, né? Eu venho de uma geração mais antiga, né? Eu estou com 55, então eu lembro, eu saía com meu pai, ia passear, e falava assim, vamos tomar uma Coca-Cola, era assim uma diversão, né? Vamos tomar um Guaraná, um treco, comer uma coxinha, né? Era uma diversão para a criança, e ainda é. Mas só que dá para você substituir isso hoje por um suco e um outro lanche que não tenha, né, o mesmo... traga o mesmo risco para a saúde, né? Que seja para a obesidade em si somente. Ela não tem nenhum ingrediente que faça mal, mas às vezes é uma coisa que aumenta o risco de obesidade. Então, só aí já é um risco, né? Então, e exatamente, como você falou, e antes você saía com teu pai e tomava um refrigerante, né? Eu peguei também, refrigerante em casa era só dia de visita, mas hoje não, hoje a oferta é muito maior, né? Hoje a gente tem isso muito mais disponível todos os dias, né? Não só o refrigerante, mas o sorvete, mais a bala, o bolo, tudo, salgadinho, né? Hoje a oferta é muito maior e o apelo é muito maior. O apelo do marketing industrial mesmo é muito grande, né? Existe um investimento muito forte nessa área infantil e as crianças ficam muito suscetíveis, né? E aí cabe realmente aos pais limitar esse acesso das crianças a esse tipo de alimento. Eu não sou contra, assim, de uma forma, nossa, nunca mais. Seus filhos, se você perguntar, seus filhos não comem? Sim, comeram, já comem, já comeram e vão comer em algum momento da vida, né? Agora, a questão da frequência, da quantidade, isso precisa ser avaliado, né? Eu falo, você pode, o ideal é você criar teu filho numa bolha, enquanto você pode, sim, com relação à alimentação. Aí até os 2 anos, assim, você tem que proteger essa criança, você não pode ofertar tudo para ele, você tem que limitar. A partir do momento que ele vai para a escolinha, já começa a ter outros acessos, ou tem um irmão mais velho, né, ele já vai tendo acesso a outros tipos de alimentos, é necessário sim limitar, né? Não vai dar para a gente criar eles na bolha por muito tempo, mas principalmente na primeira infância, onde acontece a formação dos hábitos, é importante sim limitar o que essa criança vai ter acesso, porque os hábitos vão sendo formados. Então, se eu conseguir cuidar muito bem dessa parte, depois, até na adolescência, vai ser muito mais tranquilo, porque ela não tem tanto vínculo, tanto afeto com esse alimento e não tem aquela dependência, porque hoje a gente já tem crianças viciadas, realmente, viciadas entre aspas, a gente usa esse termo para comida, mas nesse sentido, né, dependentes de alguns alimentos. Então, por isso a gente tem também um excesso número de crianças e adolescentes acima do peso. E a gente tem N complicações, né? Além das questões das doenças crônicas que vêm associadas ao excesso de peso, a gente tem a baixa autoestima. Tanto é que o índice de suicídio é maior em adolescentes acima do peso. Então, são coisas importantes que a gente deve pensar, né? Acaba que vai criando uma bola de neve, né? Um assunto vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro. Agora, teve uma coisa que você falou aí que me deu um alívio no coração. Quer dizer, que até os 2 anos, a gente fazendo essa introdução alimentar muito bem orientada, até quando isso vai gerar benefício? Porque depois que sai da bolha, e sai do nosso controle, e sai mesmo, chega uma hora que sai, né? Fica complicado. Então, assim, eu posso pensar que esse trabalho bem feito, bem orientado ali, até os 2 anos, ele vai ter um benefício até quando? Ou não tem validade, ou essa memória, não sei se pode dizer assim, né, se tem memória nutritiva, essa memória vai ficar, e lá na frente, quando ele tiver consciência, isso que foi feito até os 2 anos, vai servir de alguma coisa.
Até os 2 anos, a gente considera a introdução alimentar. É fundamental para a criança aprender a se alimentar. Só que a educação nutricional, a formação de hábitos, e eu acho muito legal, por isso que eu gosto muito da educação nutricional, porque assim, a gente se preocupa em educar os nossos filhos para serem éticos, honestos, para serem pessoas corretas. A gente estimula o exercício físico através do esporte, procurando boas escolas, a gente estimula idiomas fazendo línguas, né, inglês, enfim, a gente traz várias atividades para as crianças para estimular e envolver eles com essas outras áreas, né? Música, a gente coloca o nosso filho para fazer aula de música, mas na alimentação a gente não tem muito esse cuidado da questão da educação, de ensinar a criança a comer. E isso se estende além dos 2 anos, não é só até os 2 anos, até os 2 anos seria introdução alimentar, que é essencial para a criança, porque são ali os primeiros 1000 dias ali da criança, onde ela vai receber, é importante porque onde ela tem maior crescimento é nesse período. O resto da vida ela não vai crescer tanto quanto na proporção que ela cresceu ali nesses primeiros 2 anos, né? Então, por isso é crucial. Mas a formação de hábito vai além dos 2 anos, né? Então, a gente tem a primeira infância, que vai até os 6, a gente continua com essa formação de hábitos depois, né? Eu digo que, por exemplo, a gente chegar na adolescência, né? Aí é talvez onde você fale que a gente perde um pouco o controle, porque aí o adolescente vai sair com os amigos, escolher o que ele vai comer. Nesse sentido, sim. Mas, quando esse adolescente volta para casa, eu escolho o que tem dentro de casa para comer. Isso é importante. Não é porque ele gosta de batata frita que vai ter todos os dias batata frita no almoço. Então, assim, limitar essa escolha é importante. E assim, mas quando ele sai, ele come. Ok, então deixa para ele comer quando ele sair. O dia a dia em casa, a refeição ali, o café, o almoço, o jantar, vai ser diferente. E isso é importante. Uma coisa, sabe... Marco Neide, eu tenho visto muito isso, que é a questão do estilo parental. Isso tem influenciado demais a educação nutricional das crianças, porque a gente tem um estilo negligente, um estilo permissivo. Hoje a gente vê muita permissividade na questão dos pais, na educação dos filhos, e isso está se estendendo para a alimentação. Então hoje a gente já tem crianças de 4 anos que elas escolhem o que elas querem comer. E não é escolher um dia ou outro, quando tem visita, ou quando vai numa festinha, ou quando vai sair. Não, elas escolhem todos os dias o que elas querem ou não comer. Só que essas crianças, quem que traz esse alimento para casa? São os pais. Existe um lado afetivo nisso também, que a pessoa às vezes não consegue recusar o pedido de uma criança, achando que aquilo ali vai fazer com que a criança a ame menos, né? Eu não posso negar para o meu filho alguma coisa com medo que ele não me ame por conta dessa recusa, dessa negativa. Só que isso não acontece na realidade. A criança vai te amar exatamente pelo cuidado que você vai ter com ela. Na hora ela pode ficar chateada porque você não está dando aquele doce, mas ela vai entender com o passar do tempo que aquilo ali foi um cuidado e aquilo é amor. Então ela vai se sentir amada exatamente por isso, né? Eu fiz isso com a minha primeira filha, ela hoje tem 21 anos, né? Vai fazer amanhã 21 anos, parabéns para ela. E a Luísa, né, eu e Simone fazemos a mesma coisa com ela. Olha, durante a semana não tem nada fora do combinado, é almoço, lanche, tudo certinho, e tem o dia da besteira, né, que é a sexta-feira. Chega a sexta-feira, a criança já está doida para comer uma besteirinha. Aí a gente abre uma exceção, compra um sorvete, compra uma coisa, sabe, uma bala, uma coisa que ela queira muito, porque é o dia da besteira, hoje é o dia que eu posso comer. Então, assim, não tem aquela proibição constante. E em casa, a pessoa, como você falou, se você compra um monte de guloseima e deixa em casa, a criança, quando ela for escolher entre uma alimentação saudável e uma guloseima, ela vai escolher o quê? Com certeza. Ela vai escolher aquilo que é mais... Eles gostam tanto dos multiprocessados, né? São mais palatáveis. É fácil de mastigar, não é duro que nem uma carne, né? E é super prazeroso, tem um sabor super gostoso. Então, assim, até nós adultos, né? E aí as pessoas usam um paladar infantil. Eu falei, não é um paladar infantil, a criança, ela tem um paladar que ela foi ensinada, né? Então, assim, até para nós, se a gente tiver que optar sem escolher de maneira racional, né, só pensando na questão de sabor, óbvio que a gente escolheu um fast food, é lógico que a gente escolheu um multiprocessado, né? E tenta realmente em casa, é muito mais fácil da criança comer, até para o adulto. Tem dificuldade de resistir.
né? Então, é uma das minhas condutas, uma das condutas que eu oriento é essa, não ter em casa. Dificilmente você vai sair pegar o carro, vai sair para comprar alguma coisa, né? Então, assim, se você não muito. Então, assim, não ter em casa é uma das estratégias que a gente utiliza realmente para limitar o consumo de multiprocessados ou de alimentos que não para o dia a dia, né? Ah, legal. Simone, você conseguiu entrar? Acho que sim, eu consegui me resolver aqui. Que bom. Agora Que bom. Muito bom. Faz falta aí no nosso quarteto de hoje. Deu muito bom. Eu acho que você conseguiu escutar o que a gente estava falando, né? Eu até contei que a gente tem com a Luísa o dia da besteira, né? Desde pequenininha a gente fazia isso. Agora ela está com 11 anos, ela já entende melhor, a gente consegue conciliar isso de uma outra maneira, né? Mas na primeira infância a gente usou isso muito, né? Ela só foi comer chocolate, o que, amor? Ela tinha uns 2 anos, né? Mesmo assim, porque alguém deu. Porque foi oferecido. Como você falou, veio alguém e deu. Quando a gente viu, ela estava com um batom na boca, assim, toda lambuzada. Eu falei, agora deixa, vou tomar, né? Então, mas seguimos assim. O cuidado com a alimentação a gente sempre tem que ter com a criança, porque ela não vai ter, igual você falou, ela vai querer guloseima, né? E você vê uma criança que fala assim, eu quero brócolis, né? Eu quero couve-flor, eu quero... É difícil. Por que é difícil? Porque você hoje tem tanta variedade de guloseima, de coisa, e a criança não é estimulada pelo saudável, né? Sim, ela vai pedir o brócolis se ela for ensinada a comer o brócolis, né? Aí ela vai pedir, né? Agora, se ela tiver que... Quando ela começar a comer outros tipos de alimentos e que esses outros tipos forem mais, né, uma frequência maior, e com certeza ela vai sair do brócolis e vai para o outro alimento. E uma coisa que você falou muito importante, que às vezes os pais, e isso é muito, muito, muito comum, e eles buscam a recompensa através do doce, através do chocolate, né? Isso é muito comum, que nem você falou. Muitos pais às vezes não negam aquele alimento para a criança porque tem medo de ser rejeitado, ou porque eu vejo muito, isso é muito comum, ficou o dia todo fora, né, no trabalho. Então, quer trazer algum docinho, algum chocolate para a criança, falando, olha, eu lembrei de você, olha, eu estava pensando em você, né? E geralmente é o quê? É doce. Ninguém traz o brócolis, fala, olha, lembrei de você, né? Até se alguém se presenteia com chocolate, né? Ó, a Páscoa aí, né? Você não vai dar uma cesta de frutas, raramente você vai fazer isso. Então, assim, tem esse hábito, e isso é muito perigoso, eu falo assim, por experiência própria. Porque o que acontece? Esse pai e essa mãe ficou o dia todo fora do trabalho. Óbvio que a criança sentiu falta, natural, né? Ou ela fez escola, enfim. Quando esse pai ou essa mãe volta para casa e traz esse doce para a criança, isso vai ser uma coisa muito legal, ela fica super feliz e ela vai começar. Primeiro, ela vai ficar feliz que o pai voltou, a mãe voltou para casa, né? Então, e outra que trouxe um açúcarzinho, doce para ela, né? Que todo mundo gosta. Então, ela vai começar a associar esse sentimento com o doce. Futuramente, quando ela crescer, passar pela adolescência, pela juventude, ela se sentir triste, carente, rejeitada, ou estressada, passar por uma situação difícil na vida dela, ela tem aquela memória lá, Neide, que você falou. Ela tem aquela memória. E automaticamente, sem ela lembrar daquela situação, automaticamente o corpo dela vai falar o quê? Busca o doce. Por quê? Porque ele trazia aquela sensação bacana, prazerosa, gostosa, que era do reencontro, né, daquela brincadeira que tinha às vezes entre os pais e o filho ali. Então ele vai querer buscar esse sentimento através desse alimento. E isso é uma coisa muito importante. Então o que eu falo para os pais? Ao invés de você trazer o alimento, né, vamos dizer, eu quero comprar alguma coisa. Tá, você quer comprar, compra um brinquedinho, uma coisinha simples, né, para a criança, já vai ficar feliz. Mas, até para tirar um pouco a ideia do consumismo, né, eu acho que assim, você voltou para casa, a melhor coisa para criar uma memória afetiva na criança, para gerar um bom relacionamento, um bom vínculo entre você e ela, é brincar. Então, reserva aqueles minutos iniciais ali e fala, filho, cheguei, vamos brincar? Do que você quer brincar? E fica 20 minutos, sabe, ali com a criança, dando atenção plena, né, sem celular, que é um desafio para nós, né, sem distração, e dá aquela atenção plena para a criança.
Filho, vamos brincar? Aí você vai gerar o vínculo com você e não um vínculo com o alimento. Então, quando ela estiver passando por uma dificuldade, triste, sozinha, ela vai lembrar de você e não do alimento. Ela vai te buscar. Né? Ou ela vai ter aquela memória, se você não estiver presente mais, ela vai ter naquela memória aquele sentimento bom, aquela memória das brincadeiras que vocês desenvolviam, dos jogos, daquele contato, daquele afeto, daquele carinho. E isso é o que vai satisfazer a criança. E isso que vai gerar o vínculo dela com você e não com o alimento. Então, essa é uma estratégia que eu gosto, sabe, de orientar, porque é muito importante. E gera o tempo de qualidade com a criança. Né? Então, assim, você transfere do alimento para você, o que é muito melhor, né? Muito melhor. Eu vou parar só um pouquinho para agradecer o pessoal que está acompanhando a live, né? Já tem o pessoal aí no chat, bacana, o Joel, Samarina, Débora, Vinícius. Obrigado, pessoal, estarem seguindo aí a live, acompanhando. Vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar para outras pessoas virem e assistirem a live, participarem aqui com a gente, né? E receberem essa mensagem bacana que a gente está passando, né? Vamos lá. Simone, quer falar alguma coisa? Essa experiência eu é acho interessante. Que tá tendo delay aí, né? Será que é no meu? Continua, vai. Agora... essa experiência que cria, né, com a criança, eu tive muito isso com a Luísa, porque como eu gosto de cozinhar, eu sempre preparei muitos alimentos. Ela nunca comeu a papinha de potinho, né? Ela nunca foi acostumada, porque eu sempre gostei da cozinha. Tirando essa parte da alimentação, de coisa de sempre procurar com legumes, verduras e vegetais de forma em geral, sempre quando eu estou preparando, isso é meu, é muito pessoal, né? Porque às vezes a gente conta uma coisa, a pessoa pega e vai falar assim, eu vou fazer também, que vai. Eu, quando estou cozinhando, final de semana, eu costumo ficar dançando na cozinha. Ela às vezes desce, e aí eu estou ouvindo uma música, e eu estou dançando, preparando a comida, fazendo as coisas. Isso é meu. Eu sempre gostei, eu tenho uma alegria muito grande em cozinhar, porque eu falo que é uma alquimia, né? Você pega um alimento, você transforma aquele alimento e as pessoas ficam felizes quando comem, né? Você pode ver que é exemplo de restaurante, que todo mundo quando termina de comer, o restaurante fica num burburinho, todo mundo conversando, porque uma necessidade básica está satisfeita. Então, eu crio, de uma certa maneira, uma memória para ela, porque quando eu estou fazendo a comida, ela sempre lembra de mim, rindo, dançando, brincando. Eu falo umas coisas, ela olha assim meio incrédula, porque com 11 anos, né? Ai, mãe, para com isso. O que é isso, mãe? Que é? Mas grava. Olha o mico, né? Olha o mico. Olha o mico, mãe. O que é isso? Entendeu? Mas assim... cria uma memória, e isso é bacana, e ter o equilíbrio é muito importante, muito. Eu acho que eu contei uma vez até acho que eu comentei com a Neide, eu tenho uma amiga que o filho dela, quando era pequena, ela não deixava ele comer nada de errado, nada. Aí ele sempre ia de transporte para o colégio. E aí um dia a motorista do transporte a chamou e falou assim para ela, ele sempre ficava por último, as crianças saíam e ele ficava por último. Um dia eu reparei isso e fui prestar atenção. Ela não deixava ele comer Cheetos, né? Aquela espuminha, né? Aquele treco. E as outras mães não tinham problema nenhum, os filhos iam comendo isso antes de ir para o colégio. Ele ficava por último porque no balançar da van, né, do transporte, às vezes caía. Ele estava comendo do chão. Aí ela falou que nunca mais negou para ele. Eu falei assim, equilíbrio é fundamental, né? Você não precisa tirar e falar assim, não vai comer nunca, não pode comer sempre, mas de vez em quando não tem problema nenhum, porque não é uma coisa feita de forma totalmente esporádica, né, que vai causar mal ao organismo, né?
Sim, exatamente. Tem um caso de uma criança que ele pegou, os pais eram bastante severos nessa questão da alimentação e ele não podia tomar refrigerante de forma alguma, e aí ele pegou uma latinha da escola do lixo e foi tomar. Então, assim, isso é comum. Então, assim, mas eu acho que os extremos são muito perigosos, né? Eu acho que realmente tem que ter um equilíbrio, realmente tem que ser, é importante tomar cuidado ali com a frequência, com a quantidade, né? Mas, assim, não dá pra gente ser radical no ponto de falar, não, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em algumas escolas de educação nutricional, eu via, às vezes, em alguns cartazes, foi aí que eu falei, opa, a gente precisa atuar mais nessa área aqui, que estava um pouquinho, uma informação equivocada. E eu vi as crianças colocando, assim, no cartaz a batata frita e um X, assim, de proibido, né? Falando, teve uma criança que virou para a mãe, não deixou ela comer batata frita, porque senão ela ia morrer. Então, assim, foi uma informação que passaram ali para aquelas crianças um pouco equivocadas, e aí eu falei, não, vamos atuar um pouquinho mais aqui, porque não é assim, né? Eu acho que a conscientização é importante, tanto dos pais quanto das crianças. Entender o que comer, o porquê comer, o que não comer nessa frequência, por que não comer, o que isso causa no meu corpo, né? A criança tem que entender. E eu falo muito, inclusive para os adultos, de escolhas racionais, né? A gente tem, e eu gosto muito de usar a psicologia, né? Que eles usam o exemplo de um carro, que as rodas da frente são os pensamentos das escolhas. E as rodas da frente do carro é que indicam a direção. As rodas de trás só acompanham as rodas da frente. Então, eu uso isso na nossa alimentação. Então, o que para a nossa saúde, né? Então, os meus pensamentos vão gerar saúde, né? Entrando aí na questão da prosperidade. Isso. O que eu penso vai me gerar saúde ou doença, né? E as minhas escolhas também. Então, isso é que deve ser vamos dizer, o carro-chefe ali da minha decisão, da minha vida. Então, o que eu penso e o que eu escolho. E na alimentação não é diferente. Se a gente for fazer aí relembrar aí algumas escolhas que nós fizemos emocionais, né, com certeza a gente não em algumas escolhas não fomos tão bem sucedidos, né, quando a gente escolheu puramente pela emoção. E o alimento tem muito disso. A gente come pela emoção, né? Então, assim, eu vou comer porque eu tô com vontade, eu vou comer porque eu tô feliz, eu vou comer porque eu tô triste, né? Eu quero esse alimento porque esse alimento lembra minha avó. Só que às vezes esse alimento não te faz bem mais, né? Então, assim, esse alimento também foi modificado, né? Como o Marco estava falando, quando ele tomava o refrigerante com o pai dele e tal. Alguns alimentos que a gente tinha antes, o próprio trigo, né? Mas Jesus comia trigo, né? Comia pão. Sim, mas era um trigo totalmente diferente. Hoje ele foi muito modificado. Leite de caixinha é um alimento, né? Cheio de conservantes. Enfim, então assim, a gente tem que tomar muito cuidado. E utilizar as escolhas racionais, fazer escolhas racionais na alimentação. Então, a gente não pode ir pelo emocional, né? E por isso, e aí a gente tem que separar, né? Então, só que as pessoas buscam muito o alimento pelo prazer que ele traz, né? Pela satisfação que ele traz. Então, assim, isso é real, ele te estimula hormônios que vão te gerar prazer, só que e isso é comum da gente ter. Tive um dia cansativo, tive um dia estressante, eu vou buscar um alimento que é o comfort food, né? Vou buscar um alimento para me trazer aquele conforto, me relaxar, me trazer prazer. E isso acontece. Ok, tudo bem, mas o teu alimento não deve ser sua única fonte de prazer. Você deve ter outras fontes de prazer, né? Porque o alimento a gente deve buscar para nutrir e não para satisfazer as emoções, né? Então, assim, aí a gente está começando a chegar no tema da live, né? Onde que a nutrição tem a ver com prosperidade, né? As nossas escolhas, as nossas fugas, nossos desvios emocionais e por aí vai, né? Exatamente. E falando um pouquinho disso, eu peguei até o termo, o significado de prosperidade, que é muito vinculado a dinheiro, né? Então, eu acho e é importante, e é uma crença que a gente tem, né? Eu sou próspero, não sou próspero, baseado Muita gente liga prosperidade ao dinheiro. Exato. E aí eu achei tão interessante, olha, eu vou ler rapidinho para vocês, porque eu quero ler para não perder nada, porque eu achei fantástico. Diz assim, a palavra prosperidade tem origem no latim prosperitas, que significa bom andamento, sucesso ou felicidade.
ela está relacionada com a ideia de progresso, crescimento e desenvolvimento positivo em todas as áreas da vida. A prosperidade é um estado de abundância e bem-estar, que permite desfrutar das coisas boas da vida e alcançar os objetivos desejados. Tudo a ver. Fantástico, né? Muito bom. Tudo a ver. O significado amplo da prosperidade. Então, acho que a gente tem que realmente destruir essa crença de que prosperidade é dinheiro, porque você olha e fala, não, eu não tenho dinheiro, eu não sou próspero e ponto, final. Não, é muito além disso, né? E a gente aprendeu, e a gente sabe que a nossa vida é o corpo, alma e espírito. Então, eu ser próspera na minha saúde física, na minha saúde emocional, é ser próspera espiritualmente, né? Ter uma vida espiritual bem realizada. Então, assim, todas essas áreas envolvem a prosperidade. E tem um versículo que me chama muito, muito a atenção, quando Jesus falou, né, que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E aí a gente fala, poxa, que vida em abundância é essa? É nessas 3 esferas. Né? Então, alguém que tem muito dinheiro, mas tem uma saúde destruída, está doente, tem uma família destruída, não é próspero. Ele só tem muito dinheiro. Né? Então, a gente precisa realmente alinhar esse corpo, alma e espírito, buscar, e aí onde eu trabalho, até o meu logo justamente são esses pilares, né? Que alinhar esses pilares, que é a alimentação, o descanso, a importância de ter um dia de descanso. Hoje a gente não tem, hoje todo dia é segunda. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente precisa, Deus nos ensinou na criação um dia de descanso, foi o 7º dia que ele tirou para descansar, para nos ensinar, e a gente precisa cultivar isso, né? Ter um dia de descanso, uma noite de sono adequada, né? Hoje a gente troca, mas eu sou noturno, então eu vou trabalhar à noite. Não existe isso, né? Então, assim, existem hábitos que foram formados nessa vida que deixou dessa forma, mas é importante a gente voltar e corrigir. Então, a gente tem hábitos que, e eu acredito muito nisso, que a doença, o corpo, ele constrói essa doença. Então, na verdade, eu consigo fazer esse corpo construir a cura. É só fazer o caminho inverso, né? Então, mudar esses hábitos. Então, outros pilares que eu gosto muito de falar e trabalhar, atividade física, né? Importante, a própria alimentação. Então, assim, a saúde, ela vai vir pelos hábitos que você tem, ou a doença. Ou a doença. Então, por isso, essas escolhas racionais são fundamentais. E aí, quando você tem essas áreas equilibradas, quando você tem um sono adequado, uma ingestão de água, um trabalho que você consegue, assim, na medida certa, não aquele trabalho que você fica full time 7 dias a semana, de manhã, de tarde, de noite. Você tem um equilíbrio nisso, você tem as suas horas de descanso. Quando você consegue equilibrar essas áreas, aí você reduz aquele nível de ansiedade, de nervosismo, você consegue ter um maior equilíbrio emocional. Quando você tem um maior equilíbrio emocional, você não busca tanto o alimento para te satisfazer nos seus prazeres, nas suas emoções. Por quê? Porque você já está equilibrado emocionalmente. Então fica muito mais fácil você lidar com essa fome emocional. Porque seu emocional não está lá embaixo. Ele está mais equilibrado. Então é importantíssimo a gente ter esse olhar amplo. Quando a gente fala de nutrição, eu gosto muito desse olhar amplo. Eu falo, não dá para a gente separar e falar só sobre alimentação. A alimentação vai influenciar em outras áreas, em outros pilares, e os outros pilares vão influenciar a alimentação. Porque se eu tiver um emocional totalmente desregulado, eu vou comer muito mais. Eu vou ter compulsão alimentar. Eu vou descontar na comida. Então, eu tenho que equilibrar esses pilares na minha vida. Ô, Jana, eu vou ter que confessar meu pecado. Porque você vai e volta e você está sempre me batendo. Você está sempre... Eu falei, meu Deus, eu vou ter que abrir a boca e dizer, né? Ontem, eu estava, assim, desequilibrada. Eu não estava próspera. Nesse contexto, né, que a gente está falando aqui. Ontem foi um dia muito difícil para mim, né? Foi um dia complicado. Final de semana eu tive uma perda dessas, assim, que a gente perde o chão e para refletir a vida. Depois, ontem foi aniversário da minha mãe e eu não pude estar junto com ela. Então, foi um dia que eu não estava conseguindo administrar. Junta tudo, né? E acaba que fica difícil. E eu tive uma vontade, assim, um surto para comer doce. Eu não sou de comer doce. Eu não tenho, né? Como? Não tenho nada contra, mas, assim, vontade de comer doce. E eu fui comer doce. E eu falei,
Depois eu fui entender, cara, por que você quer comer doce, né? Eu sempre me pergunto as coisas, por que você quer comer doce? Eu entendi que eu estava emocionalmente precisando de algum alívio, e o doce, ele traz, não é? Esse alívio. Eu falei, cara, então come, resolve seu problema hoje aí, come. Aí eu desci, comi doce várias vezes, assim, ontem foi uma coisa assim, que sabe quando o corpo governa? Ontem eu estava desse jeito, desgovernada mesmo. Aí eu comi doce. Aí fui para academia. Falei, agora eu vou matar todo esse doce que eu comi lá. Falei, tudo bem, acabou, vou para academia. Cheguei tarde, tomei banho. Era 10h20 da noite, eu desci para comer mais doce. Fui comer chocolate. Cara, eu nem gosto de chocolate, assim. Não é com chocolate puro. Eu desci para comer chocolate puro. Aí eu subi e falei, olha, agora acabou a festa, você já está sã, já sarou, está resolvida a sua questão, vá dormir. E hoje eu fiz, né, as 12 horas aí de intervalo alimentar para dar uma limpada e tive essa consciência de que ontem eu não estava bem. Né? E a gente, quando não está bem, resolve buscar alguma coisa que vai trazer algum tipo de alívio. E o açúcar, ele tem essa função, né? Até os especialistas dizem que o prazer que o açúcar traz no campo neural é comparado à cocaína. Nunca mexi com cocaína, mas não é, você vê, é uma coisa muito poderosa, o açúcar é muito poderoso. Ninguém que está passando por um problema emocional vai procurar uma farofa de ovo para comer, né, proteína, que vou comer e vai ficar tudo bem, que eu estou precisando me fortalecer. Não, a pessoa às vezes precisa desse afeto que vem por meio do doce. O importante é igual você disse, aconteceu, né, tá tudo bem, não vai morrer por causa disso. Agora, precisa ter essa consciência, né? De hoje, por exemplo, eu falei, não, hoje eu estou mandando aqui nesse negócio e não vou mais comer doce. Então, comi direito, comi a proteína de manhã, tudo certinho, passei o dia bem. Agora à tarde, eu peguei um filetinho, né, tipo, para dar uma desmamada assim, de chocolate, mas não foi nada que, né, igual. Então, assim, não é uma coisa que acontece de vez em quando comigo. Não costumo perder as estribeiras assim, principalmente porque é doce, né? Mas eu fico imaginando, eu tive a consciência do que estava acontecendo comigo, entendi, falei, tudo bem, pode comer. E quem não tem? E hoje come de novo, e amanhã come de novo, e depois come de novo, né? Essa que é a grande questão, né? Que entra nessa parte da desgovernância mesmo, e da prosperidade, porque existe um ponto ali, existe uma dor, existe um incômodo que não está sendo resolvido e que não está tendo uma outra fonte de resolução. Então, quando não se consegue resolver e tem um jeito de aliviar, e é fácil, é prático e é barato, e está na mão, cara, não tem como, né? E aí a gente percebe porque que as pessoas muitas vezes descem ladeira abaixo e depois esse retorno é muito difícil. Muito difícil. Você vê a descrição que a Janaína está dando do doce, né, da dependência do doce e tudo, parece que ela está falando de uma droga, né? Exatamente. Parece uma droga. E é uma droga que cria dependência, só que a diferença é que não é uma droga química, é uma droga psicológica. Mas é uma droga, ela causa uma dependência, a pessoa sempre que ela tem alguma questão emocional que ela não consegue resolver, não consegue digerir, ela vai se esconder no doce, ela vai procurar um acalanto no doce, né? E aí que está o problema. Então aquilo se torna um círculo vicioso, porque quem não tem problema, e, sabe, todo dia você tem um tropeço, você tem um obstáculo, né? Nem tudo é problema, mas é um obstáculo, uma dificuldade, e aí a cada dificuldade você vai comer um doce, vai comer um chocolate. Você vê pessoas comendo uma barrinha de chocolate assim, ó. Entendeu? E eu passei por isso, Neide. Eu confessar aqui, é para confessar os pecados. Você também. Não, mas isso que isso é acho que é importante falar, porque assim, na adolescência eu falo, repito, não uso esse termo em nutrição viciado, mas eu não enxergo um outro termo melhor para isso, porque realmente na minha mente é um vício, né, em açúcar
E eu lembro que na adolescência eu buscava pedra de açúcar no açucareiro. E a maior pedra que eu achasse, eu colocava na boca e comia aquilo. E era o meu prazer. E eu me lembro que eu só tive consciência de que eu estava, de fato, dependente daquilo, quando um dia eu fui pegar o açúcar e não tinha açúcar. E eu fiquei desesperada igual, viciada. E eu comecei a ficar nervosa, eu só pensava nisso, eu preciso comer doce, preciso comer doce, preciso comer doce. Comecei a ficar nervosa, e eu até tremer, assim, eu comecei a ficar em estado, assim, realmente de evidência. E assim, eu preciso. E uma das coisas, até na fome emocional, que eu compartilho também com os pacientes, é essa fissura, né? Esse pensamento que fala, eu preciso comer isso. Isso diferencia uma fome emocional de uma fome física. Fome física, você come o que vier. Né, o que vier, você está com fome. E algo, já a fome emocional não, é uma fome específica, de um alimento específico. Né? O seu caso era o doce, né? O meu também, era o açúcar, né? Então, e aí eu fui procurar e não tinha açúcar no açucareiro, e eu peguei adoçante líquido. Quem é que gosta de adoçante líquido? Ninguém, né? E eu lembro que era de gota líquido, né? Eu coloquei na mão, lambi assim, achei horrível, mas eu fiz de novo. Por quê? Porque eu precisava sentir um sabor doce. E aí que eu tive consciência que eu estava mal. Assim, totalmente dependente. E aí fiz faculdade e isso não melhorou. Tive todo o conhecimento, toda a informação. Por isso que eu falei, informação e conhecimento não é suficiente. É importantíssimo, mas não é só isso, né? E aí depois, né, da faculdade, poucos anos atrás, eu pude entender, aí mudando também o estilo de alimentação, né, indo para uma alimentação mais rica em proteína, para me dar uma saciedade maior, né, tirando os produtos multiprocessados, fazendo um outro estilo de alimentação, né, eu consegui controlar isso de uma forma mais eficaz. Mas, eu ainda tinha episódios, o que eu percebia? E aí isso é importante que você falou, porque é uma das coisas que eu oriento. Quando você vai comer alguma coisa, antes pare e pensa, por que eu vou comer? O que eu estou sentindo? Eu estou triste? Eu estou com raiva? Eu estou com raiva. Comer vai resolver? Não. Por que eu estou com raiva? E faz o caminho inverso. Por que você chegou até lá? E aí você vai buscar, estou com raiva por causa dessa situação. Tem como eu resolver essa situação? Vai lá e resolve. Não tem como resolver essa situação. Ok, então você até eu falo isso para os pacientes, faz uma listinha de coisas que você faz que te dá prazer, coisas que você gosta de fazer, que você curte, que você que te nutre fazer. Então, seja ouvir música, dançar, né, como a Simone, seja o que for. Vou tomar um banho gelado, vou caminhar, vou correr, vou brincar com cachorro. Né? Brincar com cachorro e brincar com crianças libera dopamina. Então, assim, né? Então, são coisas que a gente pode recorrer. Então, tem essa listinha ali na mão, porque assim, o que eu posso fazer agora que vai me ajudar a dar uma aliviada? E aí você vai aprendendo. Isso é o autoconhecimento. Você vai se avaliando, se autoavaliando. E aí, o que eu percebi no meu caso? Fiz esse ajuste na minha alimentação. Ótimo, me ajudou muito. Mas eu percebi que sempre à noite eu buscava, né? Quando eu já estava cansada, já estava, né? O que eu comecei a fazer? Opa, vou dormir mais cedo. Pronto. Resolvi grande parte, porque não estava acordada naquele horário que chegava no auge do cansaço. E que eu ia buscar o doce. Dormi mais cedo. Ok, resolveu. Tenho episódios, às vezes, Gente, passo por situações assim, né? Como vocês também, inúmeras, que, meu Deus do céu, tem dias que são muito difíceis. Já aconteceu de eu buscar um doce? Já aconteceu. Mas como você falou, foi algo pontual e muito diferente, totalmente controlado, sem aquela compulsão, aquele comer assim de você tá passando mal, mas você tá comendo. Não, ainda cabe mais um pouco. Não, nada a ver com isso, então totalmente diferente. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma ex-viciada. Que legal. Porque se a gente usar esse termo, porque assim, e aí é bacana, porque assim, é possível mudar, mas você tem que mudar as outras áreas da sua vida. Eu atendi uma paciente que tem compulsão alimentar. Quando eu fiz a roda da vida dela, tudo estava no 1. Então, assim, dificilmente você vai meter uma melhora na sua alimentação se você não ajustar os outros pilares da sua vida. O sol, olha o benefício que o sol traz, de graça, é vitamina D. Os países que tem pouco, né, pouco sol, eles têm que suplementar a vitamina D, tem maior índice de depressão.
Então, sabe, são coisas que são fundamentais. Deus deixou tudo aí, ó, a nossa mão disponível, gratuito, é água, sol, alimento. A gente pode escolher alimentos que são mais acessíveis, questão de financeira, e que fazem bem para a nossa saúde. Então, assim, tem aí atividade física, eu posso caminhar, não preciso pagar se eu precisar uma academia, mas eu posso caminhar, posso correr, né? A gente tem os benefícios, tudo aí à nossa disposição. É só a gente utilizar. E aí entra, que eu queria compartilhar com vocês também, a autorresponsabilidade, que eu acho muito importante, porque a gente vê, eu vi uma passagem que eu achei tão legal, falando sobre Jesus, quando ele chegou para os discípulos e que eles passaram a noite toda tentando pescar, né, não conseguiram pescar nenhum peixe. Jesus chegou e falou o quê? Jesus já tinha feito um milagre, ele já ia ter feito aquela abundância de peixe, mas o que ele falou? Lance as redes. Teve uma participação dos discípulos, teve um movimento, teve uma atitude. Então, quando Jesus fala que ele veio que ele morreu em nosso lugar para que nós fôssemos sarados, nós fôssemos no passado. Por que não somos sarados? Existe uma autorresponsabilidade. Então, assim, o que eu tenho feito como os discípulos? Eles lançaram a rede, mas se eles não tivessem lançado, eles não teriam vivido o milagre. Não. Então, assim, Deus pode fazer o sobrenatural de falar para a tempestade se acalmar? Pode, ele fez. Mas o processo natural não é o sobrenatural. A gente pode olhar para a natureza. Eu gosto muito de observar a natureza. Olha a chuva. Existe um processo que acontece. Nós temos as físicas aí que regem esse nosso planeta. E isso acontece de uma maneira, né, natural. Nada é chuva, faça chuva, chuva agora. Não, é um processo. E na nossa... Quer dizer, tudo que você faz é um processo. Exato, então a doença é um processo. Temos, lógico, casos esporádicos, pegou um vírus, ok, mas assim, o natural é um processo. Eu começo, aquilo que eu alimento, então se eu ingiro toxinas, elas vão adoecer minhas células mais doentes vão gerar órgãos doentes, e aí eu vou manifestar essa doença. Eu gosto muito de fazer um exemplo com um carro, né? Você colocar um combustível adulterado no teu carro, você vai ter problema. Agora, se você ingerir alimentos que vão te intoxicar, ou produtos que vão te intoxicar, você vai ter problema. Então, assim, você vai ter... O teu corpo, a tua saúde é reflexo daquilo que você come. O teu carro é reflexo daquilo que você faz com ele, né? E o nosso sistema... é a mesma coisa. Então, o que eu tenho feito com o meu corpo, né? E olhando para todas essas esferas, a importância do corpo, alma, espírito, olhando para esses pilares, para o sol, alimentação, atividade física, sono, descanso, o que eu tenho feito com isso? Isso está me gerando a doença ou está me gerando a cura? E aí eu vou viver esse processo que eu estou plantando, né? Isso aí. O processo, ele existe para tudo, como você falou, para o bem e para o mal, né? Então, assim, se a gente entender que a gente tem que fazer a nossa parte, né, em vez de ficar só pedindo, a gente já sai de algum lugar, né, do que ficar, como eu falei, você fica pedindo e não sai do lugar. Então, você começa um movimento, né? Outro dia eu fiz um videozinho falando do mamão que eu plantei. Eu peguei a sementinha do mamão e joguei no vaso. E assim, chegou uma hora que eu falei com a Simone e não deu certo não, porque já tinha assim um tempo que ela estava lá, né? Falei, morreu, não deu certo. Daqui a pouco subiu e brotou, e a gente jogando água, cuidando, pondo fertilizante, aquela coisa toda, e foi crescendo. Hoje um mamoeiro enorme. Então, assim, é processo, é cuidado. E assim, ele não chegou nesse tamanho que ele está só de eu ter jogado a semente. Né? Foi preciso jogar água, foi preciso jogar um fortificante, uma coisa, e cuidar, e podar, porque às vezes a folha fica velha, tem que tirar. É todo um processo. E para o mal também. A pessoa não se torna viciada num doce da noite para o dia. Né? Eu fui fumante durante um tempo. Né? Eu fumei durante um tempo na minha vida, e eu não comecei também do nada. Era ruim fumar, só que eu sou de uma época que era charmoso fumar, o pessoal fumava porque era legal, quem fumasse. E aí eu me obriguei a aprender. E depois que eu aprendi, e como que parava? Né? Ali existia um vício duplo, né? O químico e o psicológico. Né? Então, assim, o cigarro era um apoio, era uma muleta, dependendo da situação, ainda mais eu que tinha aquela veia da timidez. O cigarro era uma bengala na minha mão, né? Então, o doce hoje... a gente está falando muito de doce, mas não é só doce, né?
doutora, tem muita comida que a pessoa acha que está se alimentando. O álcool, né? O álcool é muito isso, né? Mas assim, a comida mesmo, às vezes tem uma pessoa que tem uma alimentação ruim, com comida boa, só que a rotina alimentar dela, às vezes é muito repetitiva, né? Às vezes não é rica, tem lá o arroz, tem o feijão, mas não tem a verdura, o legume, então tem coisas saudáveis na alimentação dela, mas não é completa, então o excesso... não é só doce, é o equilíbrio, é uma comida, uma alimentação balanceada, né? Aí que surge toda a questão, o balancear, né? O equilíbrio na vida, em tudo. E o multiprocessado também, né? Eu acho que eu gosto muito de bater na tecla do multiprocessado, porque foi até assistindo um documentário que chama Com que estamos alimentando os nossos filhos, que me acordou assim para eu entender que isso era um chamado, que não era uma profissão, né? E tem agora, até após esse documentário, teve um estudo recente que eles colocaram pessoas, né, fechadas, né, e por 14 dias, né, separaram em 2 grupos, e eles alimentaram um grupo só com comida de verdade, né, e outro grupo só com multiprocessado. E as pessoas tinham liberdade para comer até se sentirem satisfeitas, né, mas eles fizeram de uma forma onde a quantidade ofertada de proteína, carboidrato fosse semelhante, né. E aí eles viram que no grupo de comidas, no grupo onde só tinha multiprocessados, eles comeram muito mais, e 500 calorias a mais por dia, engordaram muito mais. Então, assim, existe um processo também que acontece no nosso corpo quando a gente ingere o multiprocessado, né? E ele também associa, até nesse documentário bem bacana, ele mostra muito claro isso, que ele associa com o centro de recompensa, né, do nosso cérebro. Então você se sente realmente mais satisfeito quando você come multiprocessado, satisfeito no sentido emocional, não nutrido, né? Então, assim, o que faz a pessoa buscar cada vez mais. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, uma orientação, assim, para a pessoa que eu quero mudar a minha alimentação, entendi que eu que vou gerar um processo de cura na minha vida, então, por onde eu começo? A gente tem aí os pilares, que é importante, ter o sono, que a gente conversou, atividade física é fundamental, até porque é um ciclo, você fazendo atividade física, você vai melhorar teu sono e tudo mais, né? Mas se eu poderia, assim, dar uma orientação inicial seria: tira o multiprocessado. Já vai te ajudar meio caminho. Então, assim, é uma coisa... Jana? Oi, a Simone está falando alguma coisa. Tá sem som, Simone. Tá sem som de Simone. Tá sem som. Volta lá. Não tá mudo. Coloca no mudo e tira de novo. Olha lá, ficou verde e agora ficou branco. Ué? Não. Caramba. Seu sinal hoje tá... Não pagou a conta não, Mônica. Vai lá ficar perto do Marco. Vem pra cá. Chama ela aí. Não vai acabar a live? Vem pra cá, fica aqui. Então, Janaína, dentro disso que você está falando, enquanto a Mônica se muda aí de lugar, dentro disso que você está falando aí do multiprocessado, cara, era a minha preferência, viu? Eu gostava muito. Agora, os meninos, né? A minha filha não, ela não gosta dessas coisas, não. Mas eu e os meninos, meu Deus do céu, eu gostava muito, cara. Fazia a noite do cachorro-quente, né? Linguiça. Meu Deus, tem uma linguiça que vem de um lugar aí, perto de Minas, não sei de onde que é aquilo, meu Deus do céu. Então, assim, não... Artesanal. Hã? Já a gente consegue comprar linguiça artesanal. É uma opção aí, uma solução. Então, mas essa não era não, essa era da Brava mesmo. O quê? Geralmente, né? É o que você comprou? Não, ela tá falando que a gente pode comprar linguiça artesanal, mas a que eu comia não era artesanal, não. Era eu vou Brava dar uma mesmo. dica. Se você quiser fazer dieta, não vai para Minas, não. Não,
Não, mas ela fazia de algum lugar de Minas aí, eu não sei direito de onde que era, né? A pessoa trouxe, eu experimentei e gostei muito e sempre estava repetindo, sempre que podia, né? E aí, o ano passado, eu, né, no início do ano, com essa conscientização alimentar, né, que eu procurei, né, mudar, eu fiquei uma semana sem comer nada de processado, nada. Não comia presunto, não comia linguiça, nada. Aí foi muito difícil, porque é igual você está falando, você come e fica satisfeito, não no sentido nutritivo, mas no sentido de comer gostando, ai, que gostoso. Então, foi muito difícil. Né? Foi muito difícil. Depois, quando eu liberei, eu já comi menos. Eu já percebi que eu olhava para aquilo e já não era mais o mesmo ânimo. Então, eleva o nível de consciência, né? Na segunda vez, eu tirei de novo tudo. Fiquei outra semana, sem nada. E assim, cada vez que eu tirava tudo, eu voltava menos. Quando eu voltava menos. Hoje, assim, honestamente, eu passo tranquilamente sem. Né? Mas é um processo que acontece, né? De consciência e de decisão, porque é gostoso o negócio. Né? Se colocar diante de mim aqui um prato de linguiça, se eu estiver na sua casa, eu vou comer umas 2, 3 rodinhas ali, sem problema nenhum, porque, né, também eu busco sempre aquela coisa, né, para essa teoria de Pareto, 80-20. Come 80 bom e 20 você deixa para não ficar enchendo o saco dos outros, né? Então, mas assim, não é uma coisa que eu falo, ai, nossa, pelo amor, eu quero. Não é mais. Mas foi importante passar por esse processo, para poder acontecer esse desmame de modo assim, quase que natural e não fazer mais falta. A Simone está com uma pergunta interessante, porque às vezes as pessoas estão assistindo e ouvem a informação, mas não sabem do que se trata. Porque assim, como as pessoas estão aqui ao vivo e também tem pessoas que vão assistir depois, para você explicar onde você classifica esses multiprocessados, né? Porque a pessoa fala, o que é isso? Meu Deus, será que eu como isso? Será que eu não como? Que bicho é esse? Eu acho que uma maneira mais simples, né, da gente identificar, que eu gosto muito de utilizar, que é bem prático e simples. A gente tem outro tipo de classificação, mas eu acho essa bem didática, né, que é aqueles produtos que tem mais que 5 ingredientes. Né? Então, você pegar uma lista de ingredientes, um produto no mercado, olhar, tem mais que 5 ingredientes, né? Tem aditivos, tem conservantes, é um produto multiprocessado, né? Então, entra aí bolacha, entra aí sucos, né? Entra aí barrinha de cereal, salgadinho, comidas prontas, né? Então, lasanha, lanches prontos, yakisoba, né? Molhos, né? Então, entra toda essa linha aí de industrializados aí. Então, bate o olho na lista de ingredientes. Tem mais que 5 ingredientes, a gente já pode considerar um produto multiprocessado. Legal. A Índia está falando uma coisa interessante aqui, importante. A alimentação na escola, os lanches que as escolas oferecem, né? Ou a própria escola, ou a cantina da escola. Né? A gente vê isso com a Luísa, ela está com 11 anos, a cantina agora está passando por uma reformulação, uma cobrança por parte da escola para que o dono da cantina reveja o que ele está servindo lá. Né? Mas mesmo assim não dá para tirar tudo, porque são crianças. Né? Se você colocar só... existe um lado comercial ali que ele precisa explorar, então acaba que, por mais que a escola esteja pressionando, tem também, continua tendo uma alimentação que não é adequada. Deixa eu só fazer uma tradução aqui, Janaína. Os cariocas que estão assistindo e que vão assistir, bolacha é o biscoito, tá, gente? Isso é importante. Em Minas é biscoito, não é biscoito. Não, aqui é biscoito, tá? Biscoito. Exatamente. Essa questão da escola é muito importante, porque assim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque não é o de vez em quando, é o todo dia.
Então, a gente falar em cantina escolar, alimentação escolar e lancheira é o todo dia, não é o de vez em quando. Então, por isso a gente tem que sim ter um pouco, assim, ser um pouco mais rigorosos com relação a isso. Tem que ter controle, sim. Eu concordo na questão da escola exigir um pouco melhor, uma qualidade melhor da cantina, né? A gente tem, eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na nutrição, eu comecei na área de alimentação escolar. Eu falava para as minhas colegas da faculdade que meu sonho era trabalhar na prefeitura. Eu mal sabia, né? Mas era meu sonho. Na prefeitura? Na prefeitura, não podia nem ser não, era a prefeitura que eu queria. E eu fui, né? Logo, 3 meses depois de formada, já fui trabalhar na prefeitura com alimentação escolar. Mas, assim, eu lembro que existe, né? E aí eu pude ver. Meu TCC foi sobre alimentação escolar. Comparei a alimentação escolar de gestão direta, que é quando a prefeitura faz a gestão dessa alimentação, dessa merenda, e comparei com a terceirizada, né? Que é quando eles contratam o serviço, a terceirizada oferece essa merenda. E esse foi meu TCC. E aí, quando eu vi o dia a dia e a prática ali, né, e o aumento do número de produtos multiprocessados, então cada vez se tirava mais a comida de verdade, cada vez pela praticidade, pelo custo, se colocava mais o multiprocessado. Então, muitas escolas, às vezes, não tinham mais o alimento natural, né, ele já vinha pronto, praticamente pronto. Então, isso é muito perigoso, né? Porque a gente está oferecendo, e para uma boa parte da população, a alimentação escolar é a principal refeição do dia. Então, assim, a gente está oferecendo essas crianças o quê para elas, né? Então, eu via, se tirava muito a fruta para colocar o doce, porque o doce era mais... né? Então, assim, a gente tem muito isso. E eu lembro que eu fui em um congresso lá atrás, lá recém-formada, eu fui no congresso e eu perguntei para a palestrante exatamente sobre isso. Eu falei assim, como que a gente faz? Porque assim, a gente quer ter uma boa alimentação, pô, você é nutricionista, você estudou para isso, você quer fazer um cardápio bacana, muitas vezes o cardápio ele já vem pronto, não tem que falar, né? Então é só executar, né? Então, e o que a gente faz? E a palestrante falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim, não tem como a gente lutar contra a indústria alimentícia. E aí a gente pode colocar, porque quantos bilhões de reais que essa indústria traz, não tem como a gente lutar contra isso. Ela falou, mas a gente pode trabalhar com a conscientização das famílias. E eu achei fantástico isso, né? E eu lembro que eu, recém-formada, eu queria mudar o mundo, né? Eu queria fazer acontecer, né? E aquilo me chateou um pouco, sabe? Que eu falei, poxa, não posso lutar contra a indústria. Entrou, né? Como assim, né? Sentindo aqui, como assim? E aí depois eu entendi. E hoje, nossa, então faz todo sentido. E hoje o meu objetivo é esse. É trabalhar a conscientização alimentar, né? E eu conscientizar essa família. Por quê? Porque eles é que colocam os produtos para dentro de casa. A indústria não vai lá forçar. Ela estimula muito, mas ela não vai colocar produto dentro da sua casa. É você que abre a porta, né? Então, você que traz. Então, trabalhar com a conscientização dessas famílias, a conscientização das crianças. Isso eu vejo muito, porque a criança consciente, ela conscientiza os pais. E é muito legal. E ela convence os pais. Então, assim, essa educação nutricional. Educação vem de baixo para cima, que legal, né? Deixa eu te fazer só uma parte aqui, porque o Rafael, ele está dizendo que ele usou o jejum para se livrar do vício do doce, né? Do vício, para melhorar a alimentação dele, e usou muito líquido nesse período, né? Ele está dando aqui a sugestão para abordar esse lado também, porque é uma saída também. Eu não sei se você utiliza esse tipo de estratégia, né? Ou considera uma boa estratégia. Para ele funcionou, foi bacana que ele está dando o depoimento dele. Sim, eu gosto muito do jejum porque ele trabalha com autocontrole. Né? Quando você começa a fazer o jejum, você percebe coisas que você não sabia de você, né? E aí, aquelas situações que você achou que você já tinha vencido, que você já estava tranquilo, e você começa a ver que não é bem assim, e vai trabalhando esse domínio próprio, né? Então, isso eu acho fantástico, porque isso está totalmente ligado com a fome emocional, né? E eu só não aconselho o jejum como um método, por exemplo, punitivo. Por exemplo, eu fui num rodízio de pizza, comi um monte, né? Fiz aquele pé na jaca. Então eu vou fazer agora um jejum para compensar. Isso não é bacana,
né? Isso futuramente pode ter aí um certo prejuízo e não vai ser legal. Mas, agora, o jejum como uma prática normal do dia a dia, o jejum intermitente, nossa, eu acho super bacana, super bem-vindo. A gente começa a olhar que a gente não precisa de tanta coisa como a gente comia. Você começa a ter de muito menos, né? E eu até, ele falando, eu lembrei da questão de Jesus mesmo, né? Pô, o quanto Jesus jejuou, e uma coisa que me chamou muito, até hoje eu estava pensando sobre isso, Jesus, antes dele ir para a morte, ele sabia que ele ia morrer, né? E ele foi fazer a última ceia com os discípulos, ele falou, poxa, eu desejei tanto esse momento. E ali depois, um pouco antes dele, e aí eu pensei, nossa, se fosse eu sabendo que ia ser minha última ceia, eu não ia desejar muito esse momento, né? Mas Jesus, eu acho fantástico, ele tinha um controle emocional tão grande, né? Tão fantástico, ele tinha um domínio próprio e ele era 100% carne, né? Tanto que ele falou, o espírito está pronto, mas, né, a carne aqui não tá, me ajuda em oração, né? Mas um pouco antes de ir para a morte, ele estava ali lavando os pés dos discípulos, ensinando para eles, dando exemplo o que eles deveriam fazer. Totalmente no autocontrole, né, no controle emocional, no domínio próprio, que, gente, se fosse a gente ia estar desesperado, gritando, apavorado, né? E ele praticava o jejum de uma forma, nossa, né, inigualável. Então, assim, o jejum eu acho fantástico, sou, assim, adepta, eu super incentivo quem quer fazer o jejum, lógico, com né, não assim, sem, do nada, mas assim, eu acho muito bacana para trabalhar essa questão do autocontrole, do autoconhecimento, do domínio próprio. Eu acho que ele ajuda bastante, inclusive nessas compulsões alimentares e nesse desejo aí exagerado pelo doce também. Porque ajuda até no propósito, né? Você tem um propósito ali, você quer cumprir, ele vai cumprir. A partir da hora que você assume aquele compromisso, você vai cumprir, né? Então ele já ajuda, só aí já ajuda. Fora o benefício do jejum em si, né? Sim, com certeza. E eu passei nesse período que eu estava aí de transição, aí de mudança de alimentação, querendo deixar o açúcar, né? Nesse momento que eu tinha também tinha cólicas intestinais por consumir alguns alimentos que eu sabia que eu não deveria consumir, né? Mas mesmo assim consumia pela questão emocional. E eu lembro que a única forma, e eu falava, gente, eu sei que eu não posso comer, mas lá daqui a pouco já estou eu com dor de barriga de novo e passando mal. E era uma coisa horrível, né? E culpa, né? Tal. E aí até eu só permaneceu até o dia que eu falei assim, não, eu percebi que eu respeitava muito mais quando eu fazia um jejum espiritual, por exemplo, eu ficava sem comer o tempo que fosse necessário. Mas quando era só comigo, né, eu não me valorizava, não me respeitava nesse ponto. Então eu lembro que eu falei com Deus, falei, Deus, eu posso fazer um jejum, então, desses alimentos que eu não devo comer, mas uma causa física, saúde física, é óbvio que Deus aprovou, né? E aí eu fiquei, Neide, lembrei de você aí que você comentou, eu lembrei disso também. Eu fiquei 2 meses sem comer multiprocessado, sem comer açúcar, leite, derivados e trigo. E o que para mim era muito difícil. Foi o caminho que eu percorri também. Eu só levei a sério porque era espiritual, na minha mente era espiritual. E aí eu respeitei e foi a melhor coisa que eu fiz. Tanto para minha saúde, que minha saúde ficou fantástica, e me deu uma força que eu falei, poxa, eu consigo. E a partir dali eu fiquei tranquila, porque eu falei, agora eu aprendi o domínio, né, o domínio próprio. Eu vi teve aquela superação, eu falei, poxa, eu consigo ficar sem, né? Então hoje, já abri exceção, já comi alguma coisa ou outra, sim, mas não tenho mais aquela fissura por esses alimentos, aquela necessidade, aquele desejo, e consigo sim. A maior parte do meu, vamos dizer aí 90%, maior parte ou mais até da minha alimentação, eu não consumo esse tipo de alimento porque não me traz benefício, né? Então eu consigo ter autocontrole, e eu aprendi isso através também do jejum. E falando assim, Jana, eu acho que eu tive muita dificuldade quando eu cheguei na parte de leite e derivados. Eu não sabia que eu consumia tanto. Então você tem até uma consciência assim da quantidade, né, de vezes, de quantidade mesmo que você consome. Então, assim, quando eu fui mexer nessa parte, foi a parte que eu sofri mais, porque eu sou chegada numa manteiga. Então, assim, cara, aí, assim, o tempo todo, eu tinha que estar muito determinada, porque parecia que para todo lado que eu virava, tinha uma coisa derivada de leite. Então, assim, o de processados foi difícil, mas o de leite e derivados,
de todos, assim, foi o que eu mais senti. Hoje eu sou tranquila, se eu tiver que comer um pão seco, eu como. Se tiver que comer uma bolacha sem nada, eu como. Mas no começo foi muito complicado. Sim. A Marina está dizendo que tem mais de um ano que eles não tomam refrigerante. Substituíram pela água. Hoje, quando eles tomam, de vez em quando vai tentar provar, não gostam mais. Não desce, né? né? Como o paladar muda, também, né? Seu paladar muda, você passa a não gostar. Quando você toma água, você toma com prazer. É interessante isso. É verdade. Você vê equilíbrio, e o equilíbrio como é importante, e você se conhecer, porque tem diferença. Como você estava citando, que as pessoas, elas às vezes descarregam emoção em cima do alimento, você vê cada organismo é diferente. Então, como é importante você ver como o seu organismo se comporta, o que te faz bem e o que te faz mal. Porque eu passei por questões na minha vida, várias, né? Mas assim, em 95 eu tive um problema pessoal, e quando eu me aborreci nesse problema, o que acontece comigo? Ao invés de eu descarregar o meu problema em cima da comida, sento um boi no meu estômago. Eu não como, eu não consigo comer. Eu sou alta, eu cheguei a pesar 56 quilos, porque eu não conseguia comer. O alimento não me trazia nada, eu não sentia fome, e é do meu organismo. Ele é assim, quando eu me aborreço, a primeira coisa que vai embora é a fome. Eu não perco, é uma coisa minha. Por isso que é tão importante as pessoas se conhecerem, porque às vezes alguma coisa que serve para uma pessoa não vai servir para outra. Nós não somos modelinhos fechadinhos, né? Então, por isso que tem que ter esse acompanhamento. Uma nutricionista, você ir para um médico, um endócrino, fazer exames, ter todo um conjunto, né? Fora a vida ao ar livre, né? Que é maravilhoso você fazer uma contemplação da própria obra do Pai, né? Porque traz um aconchego, uma alegria, uma felicidade, porque faz diferença a pessoa ter um equilíbrio e se conhecer. Sempre equilíbrio aí. Doutora, temos aqui 2 perguntas aqui interessantes. Entre os males, o pior, qual é o menor, né? O Igor está perguntando: refrigerante sem açúcar é menos pior que o normal ou é tudo a mesma coisa? E o Emerson: comer muitos ovos fritos faz bem? E a Ana Cláudia perguntando se parar de comer pão francês. Como conseguir parar de comer pão francês? Boa. Sou super a favor aí de você parar de comer pão francês. Olhando as opções, né? Eu gosto muito de falar isso para os pacientes. Não foca naquilo que você não pode comer, foca naquilo que você deve comer. E abre um leque de opções, né? Então, olhe para as oportunidades aí, para as opções que você tem. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas falam: nossa, mas aí eu vou comer ovo no café da manhã todo dia? Eu vou falar: pô, você come pão todo dia, né? Então, assim, o que muda? Não precisa ser ovo todo dia, mas assim, o que muda são os temperos, são os acompanhamentos, por exemplo, do ovo, a forma de preparo, né? O outro que falou aí do frito, né? Pode ser cozido, pode ser mexido, pode ser omelete, pode ser no micro-ondas, já muda o sabor quando você põe no micro-ondas. Você pode pôr tomate, pode pôr orégano, mudar os temperos. Você consegue ter uma variedade aí bem legal, né? Então dá pra gente pensar nessas outras possibilidades aí para deixar o pão francês, né? Procurar opções que são bacanas e fazer realmente uma listinha aí para você ter aí uma carta na manga aí para você substituir o pão. A questão do ovo frito depende no que ele frita, né? Depende da quantidade de óleo que ele coloca. Por exemplo, eu não sugiro óleo de soja, canola, milho e girassol, né? O melhor óleo, vamos dizer assim, para você cozinhar seria óleo de coco, manteiga, né? Para quem consome, ou azeite, né? E também, então aí tudo bem você fazer o ovo frito, né? É lógico que também assim, você busca, você não vai encharcar, né, o ovo dali não vai mergulhar o ovo naquela gordura, né? Nem tem essa necessidade, né? O ovo frito você faz o quê? Você faz um fio de azeite ali na frigideira, você faz o ovo frito.
e não tem problema nenhum, e tá tudo bem, você pode comer todo dia, né? Então, assim, tem gente que faz até o ovo frito na água, né? Então, assim, tem essa aí questão do equilíbrio mesmo, do bom senso, e preferir essas gorduras do que os óleos, né? Soja, canola, girassol. E o refrigerante diet, né? Eu vou até falar o que eu penso, você me corrija se eu estiver errado. Né? Eu sempre achei que esse zero açúcar ainda é pior do que o normal. Ele tem adoçante, no caso, se for o refrigerante, né, que a gente mais conhece aí, zero, tem o aspartame, então, assim, é um adoçante que não é bacana. Então, assim, assim, vamos lá, vamos tentar a gente entender um lado aí. Eu acho que você pode utilizar, vamos usar, por um momento de transição, tá? Eu tô querendo deixar o açúcar, é muito difícil deixar o refrigerante, então você pode usar assim por um período, um curto período de tempo, uma transição para tirar aí essa questão do açúcar. Mas ele não é um bom produto, não é nem alimento, não é um bom produto, né? Então, assim, já vai pensando aí a possibilidade de você retirar também o refrigerante diet, né? Então, e substitui, eu costumo ter até umas opções que eu dou para os pacientes de águas saborizadas, né? Com frutas, com ervas, né? Água com gás, né? Tem gente que às vezes gosta do gás do refrigerante, então vai para água com gás saborizada, né? Você tem aí opções de dar um saborzinho diferente para essa água, você vai ter o gás, né? Então tenta aí migrar aí para outras opções. Eu acho que seria seria melhor, né? Não ia ter tanto prejuízo, né? E o refrigerante realmente não é legal, ele não traz nenhum benefício, né, para o corpo. Então o que você puder, quanto mais você puder ficar longe dele ou reduzir, melhor, realmente. Eu também concordo com esse lado aí. Refrigerante realmente não é um alimento, né? Não é saudável, enfim. Eu tenho para mim essa história do refrigerante sem açúcar, né? Porque ele acaba levando adoçante, e eu acredito que quem não tem a necessidade do uso do adoçante é melhor não usar, né? É uma posição minha que eu sempre entendi dessa forma, né? Então, assim, se eu não tenho necessidade de usar o adoçante, por que eu vou usar? Né? Então, eu sempre parti desse princípio. Mas açúcar, né? As pessoas, às vezes, para migrar, para tirar o açúcar do café, usam um tempo adoçante. Ok, tudo bem. Mas já vai com uma consciência de que você vai precisar também partir para outro passo e para outro nível, né? E tirar esse adoçante também, né? Ou, pelo menos, variar esse tipo de adoçante, não usar sempre o mesmo adoçante. O ideal realmente sem o açúcar e sem o adoçante. Então, vai trabalhando isso com esse processo que a Neide falou, que realmente é um processo, não é do dia para a noite. Comigo não foi do dia para a noite, e não é assim, é gradativo, né? Vai trabalhando, aumentando a sua consciência, realmente, e trazendo opções, trazendo formas de utilizar que são diferentes, e aí você vai conseguindo chegar no teu objetivo, né? Isso que a Simone falou é muito importante, e é uma coisa que eu vejo muito na questão da alimentação dos filhos também, né? Esse olhar para dentro. Eu acho que hoje a gente, nessa era de rede social, que é maravilhoso, mas a gente acaba às vezes sendo muito distraído, né? E olhando muito para fora, né? E meu filho tem seletividade alimentar, o meu filho está acima do peso, o que eu faço? A gente vê um monte de perfil, um monte de vídeo, um monte de coisa, só que às vezes a gente não consegue aplicar, porque a gente está olhando para dentro. Então, qual é a necessidade do teu filho? Qual que é a tua rotina? Qual que é a tua necessidade? Né? Então, olha para dentro da tua casa. Eu acho que isso cada vez é mais importante, porque a gente está olhando muito também para fora, né? Buscando informação, sim, né? E é importante, mas cada um tem a sua individualidade, né? O que funciona com outro pode não funcionar com você. Então, qual que é a necessidade do teu filho? Ou qual que é a dificuldade? Por que ele não quer sentar na mesa? Por que ele não come determinado alimento? Qual que é a tua postura? Qual que é o teu exemplo na mesa? Vocês têm o hábito de sentar na mesa? Não tem? Né? Vocês costumam assistir televisão enquanto comem?
Então são coisas que é da tua individualidade, que você tem que avaliar, né? E aí dentro da tua casa, com olhar para dentro da tua casa, você vai conseguir fazer essas mudanças necessárias para ter uma evolução. Olha, eu vou querer fazer um lanche lá na casa da Índria. Índria também queria, tá? Ela falou que faz pão com farinha de arroz, grão de bico, tapioca, milho, amêndoas e muitas opções. Vamos fazer transporte. Tem um pão que a gente faz com frango, é um pão de frango, né? Ele só vai proteína, ele não vai nenhum tipo de outro tipo de farinha. Também é muito legal. Né? Uma receita que eu passo também para os pacientes e dá muito certo. E tem essas opções sem glúten, né? Como a Indra usa, que são opções bacanas, né? Como farinha de arroz, farinha de amêndoas, é uma farinha legal para utilizar também, que é de oleaginosas. Tem farinha de coco, farinha de linhaça. Tem para todos os bolsos e para todos os gostos, né? Tem a Marina pergunta... Oi? Dá para variar bem, não precisa ficar só no pão francês. Sim. A Marina está perguntando se o mel é um bom substituto para açúcar. Depende. Mel, vamos dizer assim, é natural, né? Para uma pessoa que não tem diabetes, uma pessoa que não tem resistência insulínica, né? Tudo bem, você pode substituir, controlando, lógico, a quantidade, porque ele vai aumentar o açúcar no seu sangue de qualquer forma. Por isso que ele não é indicado para quem tem diabetes ou resistência insulínica, tá? Mas é uma opção bacana. Por exemplo, às vezes você vai fazer um bolinho para as crianças, ao invés de você pôr açúcar, né? Você põe um pouquinho de mel, ou põe uma banana, né? Para adoçar, uma uva passa e tal. São opções bacanas. E o mel entraria nessa opção assim, mas para quem não tem diabetes nem resistência insulínica, porque no teu corpo ele vai ter o mesmo efeito do açúcar, né? Só que por que ele é melhor? Porque ele é mais natural, ele não é refinado como o açúcar branco, então ele é mais, vamos dizer assim, a gente encontra na natureza, né? É diferente. O açúcar ele vem da cana-de-açúcar, né? Então ele é extraído só essa porção aí doce, né? E é interessante que eu vejo quando Deus criou as frutas, né? A própria cana-de-açúcar, né? A gente tem, quando você come uma fruta, você não come só a frutose, né? O açúcar da fruta. Você come a fibra da fruta, você come as vitaminas, você tem um todo ali, né? E o problema do açúcar, não. O problema é que o açúcar extraiu só mesmo esse açúcar aí, e é ele que você põe puro para dentro do seu corpo. Essa é a questão, né? Ele não está ali envolvido em uma outra. E a gente acaba consumindo muito mais também, uma quantidade muito maior. Então, o mel é uma boa opção, mas, né, também sem exagero, né? Com uma quantidade pequena. E para quem não é diabético e nem tem resistência insulínica. Você vê essa parte de você achar o equilíbrio, né? De você poder fazer as coisas e fazer escolhas. Você falou uma coisa assim certa, a criança, a gente fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então é importante para uma criança ela vivenciar isso. Essa história do brócolis, tem uma história engraçada da Luísa, que quando, assim, há muitos anos atrás, tinha uma propaganda de um menino que ele falava, né? Eu quero brócolis, mãe, eu quero brócolis. E a Luísa fez uma cena dessa no supermercado. Ela gritava por brócolis, eu quero brócolis, eu quero brócolis. Mas por que ela fazia isso? Porque ela foi ensinada a comer brócolis, a comer verduras, legumes, porque nós comemos verdura, legumes, não tem... quando eu corto, às vezes, repolho, as pessoas riem, né? Porque eu corto fininho para fazer alguma coisa, salada, eu faço maionese de repolho, e ela pede para separar, para comer o repolho cru com azeite e salzinho. Às vezes põe um pouquinho de limão. Ela adora. Entendeu? Ela tem uma coisa que foi engraçada, que ela foi para casa de um amiguinho. A mãe do amiguinho é nutróloga. E aí, quando serviu o prato, imagina, na casa de uma nutróloga, né? Aquele prato maravilhoso. Aí a Luísa foi e empurrou a salada para o canto do prato. Aí a mãe dele abaixou e falou assim: Luísa, por que você empurrou a salada para o canto? Ela falou assim: ô tia, o que eu mais gosto eu deixo por último. Ela falou: ai, Simone, que emoção quando ela falou isso. Eu falei:
Mas por que ela faz? Porque ela foi ensinada. Nós ensinamos ela a comer. Porque eu falo, você vai crescer, imagina, eu não gosto disso, não como isso, não faço isso, não sei o quê. Se você viajar para um país asiático, é o que eles mais fazem. A base da alimentação deles são legumes, verduras, né? E assim, tem uma outra coisa também que é muito forte lá, que até nós estamos ensinando ela a comer, que é pimenta. Nossa, eles são muito magros, porque a minha irmã foi para o Vietnã. Ela falou, é pimenta, mas é muita pimenta. É uma coisa assim. Aí ela falou, por isso que eles são tão magros, né? Porque eles comem, ela fala que eles pegam aquela dedo de moça e eles mastigam como se fosse um petisco. Não dá, mas assim, é um hábito alimentar. O que acontece, né? Nós somos de hábitos. Sim. E uma coisa, falando agora, voltando a falar dos multiprocessados, né, das crianças, aí do exemplo que você falou, eu lembrei, uma vez eu fiz um trabalho num lugar com umas crianças, e aí eu levei para eles, para eles conseguirem identificar, é uma coisa que a gente pode usar em casa com os filhos, né, para eles identificarem o que é produto alimentício, multiprocessado, o que é comida de verdade. Falei assim, vamos procurar, vocês já acharam bolacha em árvore? Aí eles olharam, bala, pirulito tá na árvore. Não. Refrigerante. Não. Falei, então, a gente vai comer o que tá na natureza. Aí fica fácil das crianças identificarem, né? O que foi criado por Deus, que tá na natureza e disponível para nosso consumo. É isso que a gente tem que priorizar, é comida de verdade, né? E com certeza, os exemplos são tudo. Não tem como eu falar come e eu não como, né? É verdade. Isso, é verdade. Então, eles realmente vão copiar o modelo que eles estão vendo, né? Então, muito mais do que eles estão escutando, de fato, né? Daí a gente vê a relação, né? Como eu vou voltar a falar do tema da live, né? Da prosperidade. Você ter um equilíbrio total do seu corpo, né? É alimentação, como você falou, uma atividade física, né? Cuidado emocional e trabalhar com aquilo que você ama, né? É procurar ter um equilíbrio na vida de uma forma que você tenha, né? A prosperidade na forma como você leu aí a definição, né? Que é linda, né? Vou até pedir para você ler de novo. Sim. Eu gostei muito. Tem gente agora aqui na live que não estava quando você leu. Depois a gente pode deixar na descrição, Marco. Oi? Depois a gente pode deixar na descrição, pessoal. Boa. Eu vou pedir para a Jana mandar no privado, eu coloco na descrição. Coloca na descrição. Boa ideia. Quer que eu leia agora? Quero. Sim, por favor. Então, a palavra prosperidade tem origem no latim prosperitas, que significa bom andamento, sucesso ou felicidade. Ela está relacionada com a ideia de progresso, crescimento e desenvolvimento positivo em todas as áreas da vida. A prosperidade é um estado de abundância e bem-estar, que permite desfrutar das coisas boas da vida e alcançar os objetivos desejados. Muito bem, nossa, excelente definição. Tem tudo a ver com nutrição, prosperidade, né? Muito. A gente é o que come, né? A saúde plena, né? Em todas as áreas. Entendeu? É tomar conta mesmo do que entra no nosso templo, né? Se a gente tem que cuidar, a gente tem que cuidar de um todo, inclusive pelo que vai pela boca, né? Ontem mesmo eu li um texto falando exatamente isso. Nosso corpo não nos pertence, ele é um templo, né? Onde a gente tem... Que é do Espírito Santo, onde né? Tá, amor? Aqui? E é simples, né? Quando... Aqui em casa a gente tomava... Refrigerante nunca foi forte, não, mas tomava muito suco de caixinha. Muito mesmo. Comprava de caixa, não é? E quando foi tirar... Não, entrou por aquela questão. Isso aí tinha um suco de uma marca que chamava Laranja Caseira. Era o meu preferido. Eu tenho uma história dessa. Eu tomava um suquinho de uma marca aí famosinha,
de abacaxi. Eu achava assim, estava assim, o néctar da fruta. Simplesmente meu peso foi lá em cima. Quando eu fui no endócrino, aí ele falou, mas o que você está comendo? Não, mas eu não como assim, eu não como, não sou viciada em açúcar. Simone, não tem. Eu tinha assim, 3 meses que eu tinha tido a Luísa, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui, o que você tem tomado? Eu falei assim, tem um suquinho de abacaxi. Aí quando eu falei, ele falou, néctar da fruta é o quê, minha filha? É açúcar, porque eles usam como conservante. Eu falei, nunca mais. Puro. Então, assim, a laranja era caseira, então tudo bem. Eu comprava, dava para as crianças. Eu me lembro que uma vez eu fui para Porto Seguro e eu sempre gostei de carregar muito líquido no carro, né? Para lugar muito quente, assim, para tomar bastante líquido. Laranja caseira. E aí veio um casal aqui em casa, da Bahia, você vê, né? O que é cultura. Eles lá no Nordeste, principalmente Bahia, eles não tomam muito essas coisas. Eles batem a fruta na hora e faz o suco da fruta, né? E eu vi que eles ficaram meio assim, gente, lá, nossa, toma e não conhece esse suco, não precisa conhecer, né? Mas eu percebi assim, né? E lá na Bahia eu sei que eles não têm. Aí o médico falou assim, não, essa laranja não é caseira e vai ter que sair da sua mesa. Porque eu nem sei como foi que ela entrou, porque, né, o pediatra dos meninos aqui foi o mesmo, né, dos 3. Embora cada um come de um jeito, foi sempre ofertado, né, com a orientação dele. E aí eu fiquei perdida, porque os meninos tinham esse costume de tomar alguma coisa enquanto comia. Então ele falou assim, eles não estão comendo, eles estão empurrando a comida com suco, vai ter que sair. E aí foi um problema, né? Como é que sai, como é que tira, como é que vai fazer? E aí ele falou assim, oferece fruta. Eu falei, não, mas como que, né? Esses meninos costumaram tomar o suco que já está pronto ali, vai passar para a fruta. Ele falou assim, desaparece com o suco e coloca a fruta lá na mesa. Ninguém vai pegar. Ninguém vai pegar. Depois de um tempo, um pega, outro pega. E graças a Deus a gente conseguiu fazer a substituição, né, da laranja caseira pela laranja do sacolão, né? Da verdadeira. E aí eu falava assim, mas doutor, como é que eu vou... Você vê como que a natureza, ela é sábia e ela é simples. A gente aqui complica. E eu dizia assim, doutor, como é que eu vou saber que fruta que eu tenho que dar, em que tempo? Né? Aí ele falou assim, não, é só você dar a fruta da época. Aí eu já imaginei assim, eu fazendo lá uma pesquisa no Google para ver qual é a fruta de tal época. Eu falei, não, mas como é que eu vou saber qual que é a fruta da época? Ele é muito prático. Ele falou assim, é pelo preço. O que tiver mais barato, você compra mais. Então, no inverno, vai ter laranja, à vontade você dá, vai ter laranja. No verão, então assim, vai dando mais. Eu falei, gente, é tudo tão simples, a gente fica arrumando artifício, e muitas vezes que nem é simples, e nem está pronto, e nem está na hora, e nem é barato. Para dificultar, né? Vem com cara de facilidade, porque é prático, está pronto, mas é uma conta que vai ser paga uma hora. Tem um textozinho aqui que eu acabei de falar, que eu postei dia 2, foi ontem, né? Foi ontem, que diz assim, ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Está na Bíblia, Coríntios 6:19. Quer dizer, não é nosso corpo. Temos que cuidar. Tem que cuidar. Nós temos, aqui é um templo, né? E tem que ter um cuidado. Eu falei assim, que Deus acho que usaria palmatória em muita gente. Filhos dos homens, né? E ele deu corpo para nós cuidarmos, né? E é tempo dele. Morada é a casa. É morada do Espírito, isso mesmo. Morada do Espírito. Olha, o Igor está falando que está tomando uma surra de realidade. Partiu voltar para a dieta. Essa é a intenção, viu, Igor? Que bom. É o que a gente fala, a intenção da live é atingir pessoas, né? E mudar a realidade das pessoas para o bem. E muda aqui, viu? Primeiro, então, você muda na boca, na alimentação. Se não mudar aí, não muda em outro lugar, não é, Janaína? Exato.
Então, quando você vê que você consegue atingir as pessoas dessa forma impactante, você vê que o trabalho está sendo feito, né? A intenção está sendo cumprida. É muito legal. E é fantástico. E realmente começa a mudança da mente. Até falando do suco, eu lembro que eu atendi eu falo pacientinha, né? Ela estava com 6 anos e estava, né, acima do peso, e era o excesso de suco, entre outras coisas, né? E eu achei tão bonitinho porque a família abraçou a situação. E isso eu vejo casos e casos. Eu vejo casos da família olhar e falar, mas já está com a nutricionista, então ele sabe que ele tem que comer. Não é assim, né? A casa toda que participa da mudança. Não é só aquele que participa, né? E nesse caso, a casa toda participou e o pai tomava refrigerante, mas a mãe e a filha só tomava suco. E a mãe falava, eu compro o mais natural que existe, né? Mas era um excesso, e é o açúcar. E aí eu conversei com a menininha, expliquei, e aí ela, achei tão linda, ela chegou, a mãe depois me contou que ela chegou na casa dela e o pai aderiu e falou assim, olha, falou pra ela, filha, a partir de hoje o papai não vai mais tomar refrigerante, tá bom? Ela falou, com você, ela falou assim, não, mas eu não vou parar, eu já parei. E a mãe falou, a partir daquele dia foi só água. E ela atingiu o objetivo dela acho que deu menos de 4 meses. Ai, que delícia, gente. Que bênção. E mudou, tanto que na festinha dela, ela me convidou para a festinha de aniversário dela, ela fez uma consulta para saber o que ela ia oferecer na festinha de aniversário. Ai, que bonitinho! Foi maravilhosa a festinha de aniversário dela. Que legal! Né? Então, por isso que eu falo para quem perguntou aí do pão francês, tem tanta opção. Então, busca na internet mesmo receitas, opções. A gente precisa mudar o olhar, né? E eu falo, e realmente mudança de comportamento é mudança da cosmovisão, é mudar a maneira de enxergar o alimento, é mudar a mentalidade, abrir a sua visão para um outro campo, que você não estava, às vezes, acostumada a... E o ambiente é importante, né? Então, buscar pessoas que estão caminhando nesse objetivo, né? Seguir perfis que estão caminhando nesse objetivo, né? Tá, por exemplo, em lives como essa, que te levam a pensar, a refletir, a avaliar a sua conduta, né? Então, isso é importante. E estar num ambiente que te auxilie, te favoreça a mudança alimentar. Isso é fantástico, é fundamental. Né? E aí você vai conseguir uma mudança duradoura, né? Vai conseguir atingir seu objetivo, mas sem o efeito sanfona. Porque você mudou a tua mente, você mudou a maneira de enxergar, você mudou o teu ambiente. Se for necessário, muda a relação de amizade, os amigos. Todo dia eles querem sentar para tomar, né, cerveja, sexta, sábado, domingo. Né? Então, assim, como que você vai conseguir mudar ali naquele ambiente? Né? Verdade. Que vivam em outros ambientes, se relacione com quem faz esporte, né? Você vai ser estimulado a fazer também. Então, isso é muito importante. Então, e a gente até na nutrição, a gente fala sobre o ambiente obesogênico. O que é o ambiente obesogênico? É o ambiente que contribui para o ganho de peso, seja pela alimentação errada e seja pelo sedentarismo. Então, busque cuide para que a tua casa não seja um ambiente obesogênico para o seu filho, nem para você, né? Então, isso é importante, mudar o ambiente também. Janaína, deixa eu fazer uma pergunta aqui, pessoal. Estou com um problema aqui com a batata doce. Foi uma das coisas que entrou, né, no ano passado, com essa minha mudança. E aí acaba que eu gostei tanto da batata doce, né, a Simone sabe. E eu como muita batata doce. Eu até queixei para ela. Eu falei, nossa, eu estou comendo batata doce e está dando dor no estômago. Porque, por exemplo, nas aulas que eu fazia à noite, eu ia fazendo comer batata doce, né, faz na airfry, tudo bem. E aí eu falei pro médico, eu falei assim, mas não é saudável, né? Mas não é que saudável, você tem que comer 20 quilos. Né? Então eu comia batata doce bem grandona, aí eu picava, né, no azeitezinho, o temperinho, botava na airfry, fazia assim, tipo como se fosse uma panela de pipoca, e ia comendo com palitinho. Caramba, velho, teve uma vez que eu acho que perdi, eu comi tanto, que eu fiquei doeu, e assim, eu senti umas 3 vezes, eu falei, cara, eu tenho que parar de comer batata doce. Aí, agora eu tô comprando batata pequenininha, assim, que aí eu faço só aquela pequenininha, porque eu nunca pensei na vida que eu fosse gostar tanto de batata doce. Aí ele disse assim, tome cuidado, todo dia é informação nova, né? Tome cuidado com o que está abaixo da terra, por causa do amido. Eu falei, meu Deus, tem isso também? Nessa preocupação, eu não achei que eu precisava ter, né? A batata é pesada, e às vezes eu estava comendo à noite,
Então, eu já mudei essa questão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do amido desses alimentos que ficam abaixo da terra. São carboidratos, né? E o alto consumo de carboidrato, ele causa resistência insulínica. A resistência insulínica é o principal fator de risco para doenças crônicas, como diabetes, pressão alta, câncer, infarto, né? Muitas pessoas se preocupam tanto com a gordura, mas elas deveriam se preocupar um pouco mais com excesso de carboidrato. Porque depois vai virar açúcar, né? Tudo, qualquer tipo de carboidrato. Você pode comer uma batata doce, você pode comer uma paçoca, você pode comer uma bala, você pode comer qualquer sorvete que tenha açúcar, qualquer coisa que você comer que tenha, que seja carboidrato. Você pode comer um arroz integral, um arroz branco, qualquer carboidrato, ele vai lá no final, ele vai ser absorvido na forma de glicose, que é açúcar. E o excesso disso vai sim trazer prejuízos. A batata doce, por exemplo, é uma boa opção para a moça que perguntou do pão francês, né? Até a gente coloca no café da manhã. Como você falou, o pessoal da Bahia, né? Eu conheci uma moça que ela veio da Bahia, ela falou, eu vim conhecer pão francês aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Porque na Bahia a gente não tem, na Bahia é mandioca. Mandioca, banana. Minha mãe falou, quando ela foi para a Bahia, na casa de uma conhecida dela, ela falou, nossa, eu achei que estava fazendo almoço. Era aquela mesa, assim, com carne, mandioca, um monte de coisa. De manhã. Café da manhã lá, assim. A gente tem esse costume aqui em São Paulo, mas e a batata doce, ela entra em algumas opções aí bacanas para substituir aí esse pão, né? Para quem precisa, quem tem esse desejo de comer algum carboidrato de manhã. Mas, realmente, ela, como qualquer outro carboidrato, em excesso, ela pode trazer prejuízo, sim. E eu acho que a resistência insulínica é o pior, assim, de todas as situações, porque outros tipos de doenças crônicas. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado. E hoje a gente teve, né, a base da pirâmide alimentar de carboidrato. Então, isso. Teria um excesso de carboidrato. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que incluir mais fontes de proteína, porque é o que te sacia, né? E reduzir um pouco aí esse consumo de carboidrato, porque a gente não precisa de tanto carboidrato assim. A gente tem gorduras boas que a gente vai utilizar, como as oleaginosas, o azeite, o próprio abacate, o coco seco, né? Também moderado, gordura em excesso também vai ter um prejuízo aí no peso, mas assim, tudo isso em equilíbrio é importante e é bacana. O excesso sempre vai ser prejudicial, mesmo uma batata doce, porque é um carboidrato, é uma comida de verdade, mas é um carboidrato, e em excesso ela vai ter prejuízos também. A gente está chegando já um pouquinho perto do fim. Antes disso, a gente tem ainda 2 perguntinhas ali que eu vou te passar, e vamos ter que fazer outra live, né? Não tem jeito. Já deram o Igor, ele deu a sugestão da gente fazer uma live falando sobre nutrição e saúde mental. Interessantíssimo, muito bom. Então em breve a gente faz uma outra live falando sobre isso aí, se você topar. Sim, com certeza, sim. E temos aqui, antes de tudo, vamos fazer aquele printzinho de tela que a gente sempre faz, todo mundo sorrindo. Foi. Né? O Emerson, ele pediu para falar um pouquinho sobre alimentos transgênicos, né? É muito polêmico isso hoje, né? Soja, feijão, enfim. E também sobre gordura animal, seria apropriado para fritura, né? As pessoas hoje, eu vejo usando banha, né, de porco, então teve um tempo que era considerado um veneno, depois voltou, não é mais. Então, esses 2 assuntos são, se você puder falar um pouquinho para a gente. Sim, a banha de porco, ela pode sim. Eu sou da linha que tudo bem utilizar, só lembrando a questão do excesso, como tudo em excesso não é bacana, né? Então tem gente que usa a banha de coco para o arroz, para pôr no feijão, e acaba utilizando uma em grande quantidade. Então se você tem aí, você busca um emagrecimento, você busca controle aí da gordura, então você tem que moderar essa quantidade, mas ela pode sim ser utilizada. E transgênico, né? Transgênico. É um pouquinho polêmico realmente aí esse assunto. Você vai encontrar várias linhas que vão dizer coisas totalmente diferentes. Mas eu fiquei, e é uma coisa com uma frase que durante a faculdade eu tive uma palestra com uma
expert em transgênico, e aí eu perguntei para ela, eu minhas perguntas, né? Eu sempre fui te perguntar. Meu pai sempre falou assim, pergunto, né? Porque você vai sair dali, você não vai ter tempo para buscar, então assim, não tenha vergonha de perguntar, né? E ele sempre falava também, peça, porque o máximo que você pode ver é um não. Então eu aprendi isso com ele. Mas aí eu perguntei para ela, eu falei assim, como que é o efeito do transgênico? Como que a gente vai qual realmente, de fato, né, o prejuízo que isso pode trazer para o nosso corpo? E ela me falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim, olha, o transgênico ainda é muito novo. Então, assim, muito novo, uma sociedade, né, tá falando em quantos anos aí? Então, assim, para a gente avaliar o resultado que isso vai ter no corpo, a gente precisa de um tempo muito grande para saber, né? Então, eu tenho um pouco, assim, de cautela. Eu acho que, sim, é importante modernizar essa questão do agro. A gente precisa, até para ter aí, né, atingir aí um fornecimento aí maior, assim, porque a gente tem essa necessidade, então é importante. Mas, assim, eu tenho um pouco de receio, assim, o que isso pode gerar a longo prazo, né? A gente tem aí, no caso, voltando a dizer dos multiprocessados, que a gente já vê hoje alguns efeitos aí dos multiprocessados, e eles vieram com a Revolução Industrial, né? Então, assim, a gente teve aí um aumento aí do multiprocessado também, em torno de 70, 75 anos atrás. Então, assim, e hoje a gente já consegue avaliar alguns prejuízos do multiprocessado, né? Então, assim, o transgênico me preocupa, assim, também, né? É lógico que hoje, eu até lembro que ela comentou do milho, né? Ela falou, olha, o milho não existe, né? O milho, ele é um transgênico. Ela mostrou como que era o milho antigamente, lá atrás, da época de Jesus, né? Então, era totalmente diferente, não era o milho que a gente tem hoje, né? Então, viver sem é difícil, a gente não tem como... Aí a gente entra também no campo dos agrotóxicos, né? Então, assim, como que a gente vai viver sem? Né? Se você puder ter uma horta em casa, ótimo, né? Mas, assim, a gente precisa consumir, né? Então, assim, optar por reduzir aquilo que você consegue reduzir, que você sabe que é um produto modificado, que você sabe que é um produto, por exemplo, que tem agrotóxico, tentar procurar os orgânicos, tal, ok, seria uma opção, né? Mas, assim, a gente acaba não tendo muita escolha em alguns produtos, em alguns alimentos, né? Que a gente não tem outras opções, né? Então, a gente vai ver esse prejuízo aí a longo prazo depois, né? Vai saber mais para frente. Olha, que live legal, né? Vai ficar aqui, já ficou o convite aí para a próxima, tratar da saúde mental, né? Com relação à nutrição. E a gente está muito agradecido, porque assim, muito ensinamento, muita coisa bacana, e deu para ver realmente que tem tudo a ver, né? Se a gente quer atingir uma prosperidade, a gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente, né? É um equilíbrio constante, né? Então... Fala, Janaína, por favor, a sua rede social, para que as pessoas aí que não te seguem ainda possam te seguir, né? Porque você fala muita coisa legal, né, no Instagram, então vai ficar marcada, né? E aí eu convido as pessoas que estão participando da live para seguir a doutora Janaína, porque vocês vão, assim, é um conteúdo que enriquece a vida. Transborda conhecimento, que é muito bom, muito bom. Então, a gente vai divulgar a live, né, nas redes sociais e tudo, e vamos divulgar junto com o seu endereço. Obrigada, é @janaina.nutricionista1. E comecei recentemente, né, nas redes sociais, era um pouquinho resistente a aderir aí, mas eu vi que é o canal. Não tem jeito. Até para a gente levar essa mensagem mais longe. Então, por favor, @janaina.nutricionista, o numeral 1. Nutricionista. Janaina.nutricionista 1. Ó. Certo ali? Tá. Pronto. Já tá no chat e depois a gente coloca também na descrição da live. Eu agradeço, viu? Agradeço Nós que agradecemos a sua aula aqui hoje. Foi muito bom. Muito bom.
Excelente. Eu que agradeço a oportunidade, estou sim à disposição quando vocês quiserem a gente fazer esse bate-papo aí, que foi muito gostoso também para mim. Muito bom, sim. Neide, vamos despedir? Vamos, né? A Jana é danada, nós ficamos quase 2 horas aqui. Quase 2, e tem, se deixar. Se deixar, meu velho, vamos vir à noite. Parabéns, Jana. Muito bom, né? Muito obrigada mesmo pela sua disposição, né? Você traz informações muito importantes mesmo. Tem gente aí que já até virou, né, a curva, vai voltar para a dieta. Então, eu acho que, né, como o Marco falou, a gente acaba atingindo o objetivo. Não é? Uma live tão informativa, tão importante, não é? A gente pede aí para o pessoal, compartilha, manda para aquela pessoa que de repente não está aqui hoje, mas que, né, vai receber essas informações, precisa receber essas informações, é de graça, manda aí, porque a hora que a Jana começar a cobrar, os negócios que o bicho vai pegar. Um beijo para todo mundo que está aí na live. Eu fico agoniado porque eu não sei quem está, quem não está. O Marco deixou eu assim, presa. Não, eu vou te ajudar, pode deixar que eu vou te ajudar com isso. Um beijo, viu, Jana? Que Deus abençoe você. Eu que agradeço, obrigada. Uma aula de quase 2 horas com a melhor nutricionista de Show de bola. Muito bom.